Olá a todos, vamos a mais um devocional e uma reflexão na Palavra de Deus e ainda continuando com o tema sobre liderança e sobre integridade do líder. Assunto esse desenvolvido usando a Palavra de Deus e também um livro de apoio, o livro Integridade e Liderança, de Ronaldo Lidório. Então, se você é novo nesse canal e também tem interesse nesse assunto tão importante para a vida cristã e para o líder cristão, então você pode se inscrever para ouvir mais e também participar desse tema. Você pode ativar ali o sininho das notificações e também compartilhar esses vídeos para que outros também sejam abençoados por esse tema. Hoje nós iremos encerrar o primeiro capítulo do livro. Esse capítulo tem por título Integridade do Coração. E hoje nós iremos rapidamente tratar sobre os dois últimos pontos. E o primeiro é este: aprender com os erros. Esse assunto tem também a ver com o tema anterior de assumir responsabilidade. Então esses dois assuntos têm aí essa relação. Eu assumo a responsabilidade dos meus erros e pecados. E aqui, esse segundo ponto vai nos dizer que nós podemos aprender com os nossos erros. Aqui ele vai dizer que a integridade não é medida pela ausência de erros ou de pecados, mas a integridade ela é medida pela perseguição em não... Ronaldo Lidório vai nos dizer que a integridade não é medida pela ausência de erros ou de pecados, mas a integridade ela é medida pelo compromisso em não repeti-los. Esse deve ser o nosso grande desafio, de errar, assumir e aprender com esses erros para não repeti-los. É o grande desafio meu e seu. Aqui nós vamos trazer 3 posturas que são inadequadas nesses sentidos. E portanto nós devemos nesses sentidos. Então, as 3 posturas inadequadas e que devemos evitar são essas: observar os nossos erros passivamente. Há pessoas que até reconhecem que são erradas, que têm posturas erradas, erros crônicos, e elas se permitem simplesmente observar esses erros passivamente, sem assumi-los, sem declará-los, mas simplesmente fechando os olhos para esses erros e sem, portanto, a preocupação de se corrigir. Então essa primeira postura é inadequada e devemos evitar essa postura. Justificar os erros. Quantas vezes, queridos, nós, numa circunstância em que estamos tão errados e as pessoas nos falam isso, e nós simplesmente nos damos ao trabalho de justificar esses erros, como se nós não fôssemos capazes de verdade admitir em arrependimento esses erros, racionalizar, explicar por que fizemos aquilo, explicar com mentiras na verdade. Então isso é a racionalização. E algumas vezes até mudando o foco do problema e algumas vezes também nos justificando o nosso erro nas outras pessoas. Do tipo assim, eu fiz isso porque o fulano fez aquilo. Então esse é um tipo de racionalização muito frequente e que nós também devemos evitar. Se essas são 3 posturas que nós devemos evitar, quais seriam 3 posturas que nós devemos adotar no sentido de aprender com os nossos erros? Então aqui ele vai dizer, primeiro, aceitar o fato de que erramos. Claro, a Bíblia nos fala que nós somos pecadores. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, ou carecemos da glória de Deus. Então, é inevitável que nós erremos. E aqui eu não estou falando propriamente de pecados também, mas erros.
equívocos. Então precisamos aceitar este fato que é líquido e certo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que os erros são oportunidades de crescimento espiritual. Porque quando nós erramos e nós humildemente admitimos o erro e nos convertemos no sentido de abandonar aquele erro e de reparar aquele erro, esse é uma grande oportunidade de crescimento espiritual e de fortalecimento dos relacionamentos. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, é levar os nossos erros a sério. Nós precisamos levar os nossos erros muito a sério, principalmente aqueles erros que são compulsivos, que são crônicos. Esses são os mais perigosos. E aqui Ronaldo vai nos dar aqui 3 exemplos para fechar esse ponto. Por exemplo, ele vai falar da pessoa que é irada. Muitas vezes conhecemos pessoas que são iradas e que reconhecem que são iradas, e elas simplesmente adotam uma postura como se aquilo não pudesse ser mudado, como se ele tivesse nascido daquele jeito e ele não tivesse a capacidade de mudar esse temperamento iracundo. Então, Ronaldo fala que nós devemos lembrar que uma pessoa irada, ela magoa pessoas, ela fere relacionamentos, ela quebra relacionamentos. Então, essa pessoa precisa tratar desse temperamento que faz, muitas vezes, um estrago tremendo no seio de uma família e no seio de uma igreja também. Esse temperamento. Ele vai falar também da pessoa que é uma crítica compulsiva. Pessoas que têm uma inclinação muito forte em sempre criticar tudo e todos. Como se fosse uma pessoa altamente exigente e uma pessoa altamente correta em tudo e que, portanto, vê erro em tudo e que critica tudo. E muitas vezes assume uma postura como se fosse alguém, não, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa autêntica, eu sou uma pessoa transparente, objetiva. Mas é engraçado que geralmente a pessoa que é uma crítica compulsiva, ela quase nunca elogia. Então isso é muito complicado e esse erro deve ser levado a sério, no sentido de uma correção. E também ele vai falar nas pessoas que têm problemas de relacionamento sempre, com todos, e acaba achando que os outros estão errados, não é? Mas precisa ser pensado, porque se eu tenho problema com várias pessoas diferentes de maneira recorrente, eu preciso entender que há alguma coisa errada na minha maneira de me conduzir. Então, são situações que eu não posso simplesmente olhar com indiferença para esses erros, racionalizar e justificar. Eu preciso levar a sério e tratar na presença do Senhor. E isso vai nos levar a esse último ponto deste capítulo, que é a questão de cuidar do próprio coração. Salmo 139 vai dizer que o Senhor sonda o nosso coração. E quando nós pensamos que o Senhor sonda o nosso coração, nós precisamos entender que o Senhor nos olha por dentro, de uma forma que nem nós mesmos podemos nos olhar. E aí nós vamos confrontar aqui uma questão do interno versus o externo, porque as pessoas nos veem no externo, apenas o externo. O Senhor nos vê internamente. E aí, novamente, nós lembramos da questão do caráter e da reputação. Porque caráter é aquilo que nós somos por dentro, intimamente, e mesmo quando não tem ninguém nos observando. E a reputação tem muito mais a ver com a maneira como os outros pensam de nós, a partir do que veem em nós externamente. As nossas atitudes externas, a nossa performance.
e performance é essa muitas vezes enganosa, e os nossos resultados, não é? Então aqui é importante lembrar que o Senhor é quem sonda o nosso coração. E aí, dentro dessa questão, é importante pensar no seguinte: o que é mais importante? O que importa de verdade? Primeiro, é como os outros me veem? Então, não é porque os outros nos veem e nos julgam por coisas externas, por performance, por ações, e algumas delas enganosas. O que de fato importa é a maneira como nós nos vemos a nós mesmos. Muitas vezes, como fruto do pecado do nosso coração, nós nos vemos alguém capaz, verdadeiro, santo, justo, correto, sempre certo em todas as questões, e nem sempre é assim. E às vezes, e na verdade, quase nunca é assim. Nós não nos conhecemos, né? Aristóteles falou uma frase assim: somos seres desconhecidos, especialmente eu. E é verdade, queridos. Pensa numa situação assim: se você achasse uma mala com muito dinheiro, o que você faria? Talvez muitos iriam responder prontamente e com muita convicção: eu entregaria para a polícia. Será mesmo? Será que eu entregaria mesmo essa mala? Não sabemos. Nós não sabemos como seria a nossa reação em diversas outras circunstâncias. Porque somos pecadores, somos falíveis, somos corrompidos, como diz Jeremias. Então, nem nós mesmos nos conhecemos profundamente. E aí a pergunta volta: mas o que de fato importa? Bom, como o Senhor nos vê? É isso que de fato importa, porque o Senhor sonda o nosso coração profundamente e nós precisamos participar dessa análise que o Senhor faz do nosso coração. Então, nesses últimos devocionais, nós aprendemos ou ouvimos sobre várias coisas. Sobre que a integridade vai além da sinceridade. Nós vimos que a integridade deve perdurar na inconstância. Nós vimos que a integridade, ela se traduz numa série de atitudes. E nós vimos ali sobre a atitude do calar-se, nós vimos na atitude de não negociar a verdade, de assumir responsabilidades. E hoje, mais duas atitudes: de aprender com os erros e cuidar do próprio coração. É muita coisa para mim e para você. Por isso, eu gostaria de concluir esse tópico perguntando qual que seria, então, dentro de tudo isso, dentro de tantos desafios ligados ao caráter, ao íntimo, ao coração, qual poderia ser a nossa lição de casa? Lição de casa para mim e para você. Então eu queria concluir este devocional e responder a esta pergunta exatamente com o Salmo 139, versos 23 e 24, que vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é uma grande oração, uma oração de coragem. Nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece profundamente e completamente. E aqui o que o salmista está pedindo, está orando, é para que esse Deus possa penetrar e sondar o seu coração e revelar para ele se há algum caminho mau. E ele pede para que o Senhor o guie pelo caminho do bem, da verdade, o caminho eterno. Que essa seja a nossa oração e a nossa atitude para que Deus possa sondar, nos mostrar nosso erro, nosso pecado, e que nós possamos de verdade praticar
essas lições que aprendemos neste livro, para que realmente nós sejamos líderes ou simplesmente um cristão íntegro de coração, para a honra e para a glória do nosso Deus.